Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga. Que é o que ele colocou naquela mente onde a gente fala assim, você está comigo no começo, você vai comigo até o fim, e não vou mudar, você está fechado comigo, então vamos juntos. Eu acho que o Abel está muito isso, pode ser quem for chegar, ele não vai mudar, ele vai continuar com esses caras. Por exemplo, pode ser que contra o Ituano ele tire os dois laterais, mas vai chegar em jogo decisivo, o próximo, ele vai colocar os dois laterais de novo. Escuta o que eu estou falando. Então, acho que ele muda, ele sabe jogar o jogo, assim, entendeu? Mas o Abel hoje não pensa mais no futebol do Palmeiras, pensa no grupo dele fechado, na minha visão. E às vezes, ô Josino, esse grupo fechado se confunde, né? O quanto um treinador top como o Abel tá na mão dos caras, né? O São Paulo ficou adormecido nesses últimos anos, mas não é um absurdo, tá? Essa imagem aqui, porque os caras trouxeram o Rames Rodrigues, não é um absurdo o São Paulino sonhar com isso aqui. Agora nós estamos proibidos. Nós estamos proibidos. É Nutella. Você sonhar com o Di Maria, é só no Palmeiras se criou isso, manga. É só aqui que contratações importantes virou nutelagem. É só nesse clube. Não existe isso no Fortaleza. Não existe isso no São Paulo, no Fluminense, no Flamengo. Só existe esta loucura plantada na Zona Oeste. Só aqui. Realmente abrir um portal diferente aqui em São Paulo, na região da Zona Oeste, que só aqui se acredita que contratações não fazem parte de um processo do futebol, que é um evento por si só, é entretenimento. O futebol é entretenimento. Porque se fosse lição de vida, a gente já tinha aprendido que dois laterais não leva a gente em lugar nenhum, boa parte das vezes. Vamos lembrar a coletiva do Abel? O Manga me enviou aqui no privado, do ano passado, de 2023, do Flamengo. Olha a diferença, Manga, depois você coloca o contexto para o pessoal entender, da fala do Abel na ocasião que rendeu um título. Como que o Abel chamou aquela conquista, como que o Abel tratou o assunto pós-título, tá? Palmeiras 4, Flamengo 3. Vamos relembrar juntos. Muito disse, às vezes neste tipo de jogos onde está muito em jogo, onde está um título em jogo, é a capacidade que nós temos de estarmos focados e tranquilos, perceber os momentos que o jogo tem, e este jogo foi realmente absolutamente extraordinário para pôr à prova a nossa força mental, as nossas emoções, e a minha equipa, tirando o treinador, mas o treinador teve uma razão muito forte, porque eu não consigo entender, desculpem, eu não consigo entender, não está só um árbitro no jogo, está o juiz principal, estão mais dois bandeirinhas aqui, mais dois que estavam ao meu lado. Acho que aí dá para entender, Fernando, porque ele vai e volta nessas declarações, sabe? Ele vai, fala do quanto vale, aí ele cita outro detalhe. Vamos voltar mais um pouquinho, a 3 minutos e 35 você tinha falado, né? 3:35, porque se você voltar um pouquinho mais, mais ou menos por aí, talvez ele deva falar de novo. Vou voltar um pouquinho mais aqui para o pessoal entender o contexto. Vou ter 1 minuto a mais, para a gente entender bem o contexto, quando se ganha o título, como que é vendido e quando se perde, né? Aí você dá o contexto para o pessoal entender, mano. Vamos lá. Parte do Flamengo em 2 oportunidades. Queria que você ressaltasse essa questão psicológica e também que me falasse a sensação que você tem de estar ganhando um título aqui no Mané Garrincha depois das 2 finais de 2021, né? Você falou da Supercopa e também teve a Recopa e mais uma questão para você também comentar sobre o ambiente da torcida do Palmeiras aqui em Brasília. Obrigado. Olha, é verdade. Entramos e os nossos torcedores estiveram ao nosso nível, não é? Puxar para a equipa em todos os momentos, isso é muito, muito, muito importante. A preparação mental para uma final, às vezes... Tá bom, aqui tá bom. Faz seu contexto que eu quero também falar sobre isso aqui. Isso aqui, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque não. A desculpa... Fala você primeiro, vai. Eu vou tentar respirar para não me exceder. Vai lá. Não, mas é porque assim, quando o Gui estava falando que o Gui transcreveu exatamente o que o Abel falou nessa final, que foi um jogo prêmio, que não era uma competição. O Abel fala com todas as letras, abre aspas para o Abel na coletiva de ontem. Não é uma competição, é um jogo prêmio, pelo que as equipes fizeram no ano passado. Esse foi o discurso desse ano, após essa derrota
doente do Palmeiras, essa derrota apática do Palmeiras. E no ano passado, quando foi a vitória, quando foi um belo jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras sim jogou muito contra o Flamengo, o discurso foi outro. O discurso foi: preparamos mentalmente, estávamos preparados, sabíamos o que estava em campo, quanto valia esse título, já tínhamos perdido esse título e queríamos muito. Então, assim, existe uma supervalorização da vitória, que é legal, é bacana, você tem que valorizar a vitória, mas quando há derrota, existe um discurso totalmente diferente. Como que eu posso dizer? Um discurso de que não vale nada. De que não valia nada, ou de que era um prêmio, ou de que alguma coisa desse tipo, para passar despercebido. Então, o que eu quero trazer como contexto é: quando ganha, junta para fazer a tríplice coroa; quando perde, era simplesmente um jogo treino, um jogo prêmio. Um jogo prêmio pelo resultado do ano passado. Então, vocês conseguem entender, tipo, a contradição nisso tudo? Tem mais. Posso? Claro. O Palmeiras vendeu o slogan de defender o que é nosso, primeiro ponto. Segundo ponto, colocou os jogadores para convocar a torcida de ir, segundo ponto. Então tem que ser levado a sério, não é um joguinho prêmio, não é um jogo festivo. E terceiro, Mangá, o mais importante, ano passado foi vendido pra gente o tempo inteiro, principalmente quando o Botafogo disparou, que a gente já havia vencido 2 títulos, tá? Que era, vamos esquecer Copinha, que era Paulista e a Supercopa. Então foi vendido pra gente, mano, o tempo inteiro como um título de importância. Aí quando o São Paulo ganha, as declarações do Veiga e as declarações... Cara, porque assim, eu vi o Cross falando de uma coisa e... Entenda, pessoal, que é complicado admitir isso e é irritante. É irritante admitir que o São Paulo tem essa diferença que eu nem quero saber quanto que é. Vou chutar, tá? De quanto que é, pessoal? 16-6? 17-7? Quanto que é? 17-5. 17-5. Não é mentira. Impossível. Tudo isso? E isso não gera preocupação para o Palmeiras como clube? Isso não gera preocupação? Em 17-5, ou seja, das 22 vezes que a gente disputou contra o São Paulo, os caras foram melhores em 17 vezes. E sexta-feira eu estava falando besteira. De que tinha que se dar uma importância para esse confronto, para essa distância não ser criada. Se a gente for jogar o final do Paulistão, qual que é a próxima desculpa? Que a gente tem que ser grato à última conquista de Paulistão? Ou de repente os caras vão para 18, 19, 20, 21, chega no tetra da Libertadores, chega no tetra do Mundial e a gente fica falando de 51. Eu sei que irrita falar disso, mas alguém tem que falar. Alguém tem que falar, ganhamos 51, ganhamos, não estava vivo. Eu não estava vivo. Respeito a história do clube, acredito que era uma conquista a nível de Mundial, sim, só que eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu não quero ir jogar Mundial de Clubes e ver o Navarro contra o Kanté. Isso daí é uma piada. É uma piada. Qual que é o próximo episódio? Qual que é o próximo episódio, velho? Desse clube? Na hora que for jogar o Mundial de Clubes. Qual que é o próximo episódio? A gente foi eliminado pro Tigres, no segundo a gente foi jogar com o Navarro, com a Tuesta, com a mesma lei da gratidão, mandou o Hendrick pra Disney. Qual que é o próximo episódio? Então alguém tem que catar e falar, cara, porque uma coisa que o Cross falou, que eu concordo com ele, que é falou em nível de Corinthians com São Paulo, que é a mesma coisa em nível de Palmeiras com São Paulo. Pô, tu vai falar com o São Paulino, não é igual você falar com o Botafoguense, não é igual você falar contra um torcedor do Fluminense. Os caras têm todos os títulos mesmo, velho, e há muito tempo. A gente chegou em tri de Libertadores agora, os caras chegou em tri de Libertadores 2 décadas atrás. Os caras já tinham Mundial 3 décadas atrás. Então, pera lá. Ficar vendendo. Nós somos o maior campeão nacional? Somos. Só que assim, tem hora que parece que a gente bota esse slogan debaixo do braço e aí aquela partida não importa pra gente. Pô, tem que começar a levar a sério a partida contra o Boca. O que eu falei no ano passado? Vai lá turistar. Eu não tô falando torcedor, tô falando do próprio Abel. Eu quero que a Bomboneira se foda, filho. Eu quero que a Bomboneira se lasque, filho. Ninguém vem pro Allianz Parque babar o Allianz desse jeito. A gente tem que mudar essa mentalidade. Essa mentalidade que talvez levou o Boca a ganhar tantas Libertadores, que levou o Independiente lá atrás. Ah, não, peraí, eu não vou ficar preocupado em ganhar uma seguida da outra, porque ninguém liga. Tem que você ganha, filho. Você ganha, depois você pensa nisso. Primeiro você joga o jogo, depois você pensa na desculpa. Pô, o Palmeiras foi jogar contra o Boca, aquela substituição do Hendrick, aquilo foi uma das coisas mais... É simbólica aquela substituição do Hendrick entrando no final.
Então, cara, a gente tem que se decidir, velho. Tem medo de ser grande? Tem medo? Tem que passar o carro em tudo, filho. Ganhar tudo. Não tem esse negócio, não.